A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos estados do Amazonas e Roraima foi escrita pela fé e coragem de homens e mulheres abnegados. Muitos deles deixaram o conforto de sua terra natal, a proximidade de parentes e amigos, para viver e trabalhar em circunstâncias desafiadoras. Mesmo enfrentando perigos, calor, oposição e preconceito, não desistiram da missão que lhes foi confiada. Homens e mulheres, cujos nomes formam uma verdadeira galeria dos heróis da fé. Pela fé, John Brown, quando chamado, obedeceu e foi para o norte do Brasil, a fim de pregar a mensagem adventista na Amazônia. Pela fé, enfrentou rios caudalosos, viajando de canoa e barco, para levar às populações ribeirinhas a mensagem do Evangelho eterno. Mas esta não é a história de um homem só. É fundamental contar-lhes que meus amigos Hans Mair, sua dedicada esposa Johanna, unidos ao compositor André Gedak, desempenharam papéis muito importantes. Nasci bem próximo da Fazenda Centenário, no ano de 1927. No ano que eu nasci, que os compositores vieram. Pela fé, em 1927, John Brown chega ao município de Maués, após contato com o judeu Sebastião Levi, com quem deixa uma caixa com estudos bíblicos que seriam entregues a José Batista Miquiles, o Donga. Foram dias desafiadores. Viajar pelos rios do Amazonas nos intimidava muito, mas não desanimávamos. Tinha suas dificuldades, tinha seus desafios, mas as pessoas faziam com amor. Muitas vezes meu pai botava no reboque, quando saíamos da igreja, as canoas para virem no reboque do nosso motor. Começamos a perceber que todo sacrifício valia a pena, quando em 1929 os primeiros adventistas foram batizados em terras amazonenses. E era isso que o fazendeiro queria mesmo, né? Era conhecer. Ele lia e não conhecia, não sabia como explicar. Evangelizamos no Centenário, Repartimento, Comunidade 5 quilos, Mucajá e Parintins, pregando aos povos indígenas daquela região a mensagem do advento e da reforma de saúde. Através da liderança do pastor John Brown, a obra avançou, mas sob os cuidados do pastor Léo, a mensagem do advento desenvolveu-se de forma esplêndida no noroeste do Brasil. Pois pela fé, Léo e Jesse Halliwell deixaram as perspectivas de prosperidade em sua terra natal e vieram para o Brasil, sem vislumbrar a obra de grande alcance que iriam realizar em favor dos ribeirinhos. Rapidamente notamos o quanto seria necessário uma embarcação adequada que nos levasse ao Amazonas e demais lugares. Foi então que, em viagem aos Estados Unidos, conseguimos arrecadar o suficiente para construir um humilde barco, que seria chamado de Luzeiro. Com 3 anos, chegou o Luzeiro primeiro. Estava a bordo da Luzeiro naquele dia, na chegada deles, o pastor Léo, Dona Jessie e o André. Por aproximadamente 25 anos, ela serviu como casa, clínica, consultório, sala pastoral e de aconselhamentos, levando esperança por onde passava. Para atender a necessidade não só espiritual das pessoas, mas física também. O pastor Léo e a irmã Jéssica, eles tinham muito amor para as pessoas. As crianças, então, ela adorava ensinar como cantar. Ela ficou conhecida pelos ribeirinhos como Anjo Branco e todos os anos íamos à Fazenda Centenário e demais comunidades para acompanhar o crescimento da igreja que logo alcançaria a cidade de Manaus. Não tardou para que a luz do Evangelho brilhasse na capital amazonense. Em 1940, para impulsionar o avanço da obra adventista nesta região, foi estabelecida a Missão Central Amazonas.
Através de seus mensageiros, as primeiras conferências foram realizadas em cinemas e teatros, até que em 12 de outubro de 1946 foi inaugurado o primeiro templo adventista da cidade de Manaus. Em 1954, na comunidade do Novo Remanso, zona rural de Manaus, o primeiro templo adventista flutuante é construído. Em 1956, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital, constrói-se o segundo templo adventista na região. Brilhou do céu e muito forte a estrela do Adventismo aqui no extremo norte. Foi um brilho esplendoroso neste rincão tão formoso. Com grande poder no alcandor, nesta linda faixa do Equador. Como disse Arthur Figueiredo, salvação chegou e chegou cedo. O irmão Arthur Figueiredo construiu uma casa no bairro Rói Couro. Coberta com palha de buritizeiro, fez uma sala com tijolos de barro cru e o restante da casa cercada de palha. Foi nesse lugar que os primeiros adventistas do sétimo dia de Roraima se reuniram. Quando nós chegamos aqui, Boa Vista era tão pequenininha que tinha apenas 11 mil habitantes. A gente se reunia aos sábados, só aos sábados. Nós tínhamos a escola sabatina, depois o meu tio que já tinha a lição da escola sabatina, ele passava e tudo. O irmão separou lá na casa dele uma sala que era onde a gente reunia. O chão batido, e a gente ajoelhava ali, fazia as orações. Em 1951, a Missão Central Amazonas enviou um pastor para realizar os primeiros batismos em Roraima. Altair, Violeta, Ledir, Ada, Denise e Irene foram os primeiros a descer as águas batismais naquela região. Eu já tinha 17 anos quando me batizei, porque não tinha nenhum pastor para batizar. Então, nós fomos os 4 primeiros jovens adventistas batizados no território do Rio Branco. E a gente já era adventista antes de se batizar, porque naquele tempo a nossa igreja, como não tinha sede, nós era andarilhos. Mas depois veio o primeiro pastor que veio para cá, foi o pastor Manser, com a esposa, a família toda. Por muito tempo, os adventistas de Roraima não tiveram um local fixo para chamarem de igreja. Até que a primeira escola adventista do Rio Branco foi inaugurada, através do trabalho do pastor Sandoval Linhares e sua esposa Zubélia. Até que algumas salas de aula daquela escola foram destinadas para as reuniões do grupo de adventistas. Nós tivemos aqui o privilégio de ver escrito em frente, Templo da Igreja Adventista. Foi aqui na sala, que hoje é das Dorcas. Foi uma alegria para a gente. Eu sei que eu chorei de emoção quando vi aquilo, porque o que a gente passou, entendeu? Eu chorei de emoção e de alegria mesmo. Em 1977, Vicente Teles, recém-chegado do Maranhão, foi convidado a cuidar das dependências da igreja, servindo como caseiro. Suas pequenas filhas fizeram amizade com as crianças do vizinho, que morava em frente, e assim Vicente inicia uma amizade com Júlio Martins, então prefeito de Boa Vista, que sempre nutriu muito apreço pela igreja adventista. Ele disse para mim que ele ia me dar um presente, como ele estava dando para os seus amigos. Eu tinha dado carro e alguns presentes, mas para mim ele ia dar 120 sacos de cimento. Se a igreja realmente saísse, ele daria mais 120 e deu. Isso era novembro de 77. E nós começamos o baldrame e trabalhamos 77, 78, 79, 80 e 81. Em dezembro de 81 nós deixamos a igreja toda rebocada por dentro e em preto por fora. Eu sempre admirei a sinceridade, a fidelidade
o fervor dos adventistas, a dedicação realmente a cumprir e a viver o Evangelho. Por mais de 30 anos, Roraima teve apenas um distrito pastoral. Cada ministro que atuou naquela região precisou percorrer todo o estado para pregar o Evangelho. Trabalhei praticamente, era toda Roraima, se dividir para trabalhar de ponta a ponta. 6 anos lá de trabalho, deu para fazer um embasamento lá para eles, né? Foram muitos os desafios, mas pela fé, nossos pioneiros construíram templos, plantaram igrejas, evangelizaram vilas e cidades. Pela fé, venceram os obstáculos e prepararam o caminho para que fosse criada, em 23 de novembro de 2005, com sede em Manaus, a Associação Amazonas Roraima, com 26 distritos, compreendendo o estado de Roraima, as regiões norte e leste de Manaus e o Baixo Amazonas. A nova associação estava pronta para começar os trabalhos. O que mais direi? Certamente nos faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Walter e Olga Streithorst, Pedro Linhares, Gustavo Storck, família Kettler, Manuel Pereira, os quais, por meio da fé, praticaram a justiça, obtiveram promessas e da fraqueza tiraram forças. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E assim, seguimos inspirados por homens e mulheres de fé, que mesmo diante do nada, deram seu tudo confiando na promessa de Deus. A nós cabe seguir na mesma fé, levando a mensagem de salvação no território da Amar. A semente trazida pela Luzeiro caiu em solo fértil. Aquela conhecida como a Terra do Guaraná, pelo poder do Evangelho, se tornou a Terra da Esperança. Desde 2006, a Amar tem desenvolvido as ações missionárias no leste do Amazonas e no estado de Roraima, tendo nascido para apresentar a mensagem de salvação e esperança. Com sua sede administrativa na cidade de Manaus, também possui um escritório administrativo em Boa Vista, ampliando sua atuação no extremo norte do nosso país, cobrindo uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A linha do Equador, que divide o mundo em 2 hemisférios, também é um marco que une povos de diferentes origens e costumes, buscando unidade na diversidade em clara demonstração de que o Evangelho não reconhece fronteiras e deve ser proclamado em todo o mundo para todas as tribos, línguas e nações. Da pequena e humilde escola do professor Gutzmann, construída com madeira e palha nas terras do Centenário, hoje a educação adventista se tornou um grande complexo educacional que atende toda a sociedade. Possuímos 5 unidades educacionais e um internato, com mais de 4.300 estudantes e 420 colaboradores em nossa rede educacional, atendendo desde a educação infantil até o ensino médio. Como no início do Adventismo em Maués, onde os primeiros batismos eram realizados às margens do rio, hoje milhares de pessoas continuam sendo levadas aos pés de Cristo nos rios do Amazonas e de Roraima. No último quadriênio, mais de 31.000 pessoas foram conduzidas a Jesus, descendo as águas batismais. O número de adventistas cresceu em nossa geografia. Somos representados por um poderoso exército com mais de 60.000 membros que impactam com o poder do Evangelho uma região com diferentes línguas e culturas. Os grandes feitos de Deus em favor da Amar não pararam por aí. Dos primeiros tijolos assentados ainda na Fazenda Centenário e Repartimento, templos modernos e bem localizados foram construídos. Hoje possuímos 837 igrejas e grupos organizados, com a missão de prepararmos um povo para o encontro com Jesus. Os templos modernizaram,
Os recursos são mais amplos, contudo, o senso de missão permanece o mesmo, ainda que sobre as igrejas flutuantes, a base sobre a qual nossa fé está firmada é sólida e confiável. Fazendo fronteira com duas nações, a AMAR expandiu seus limites para abrigar hispanos, guianenses e haitianos, proporcionando-lhes acolhimento e solidariedade. Sempre valorizando os povos nativos, que formam a base de nossa vibrante população, templos contextualizados foram construídos e ações altruístas lhe foram oferecidas. Contudo, o mais importante foi vislumbrarmos a esperança sendo-lhes restaurada. Através das sementes lançadas pelos comportores Hans Mair, André Gedrá e Pedro Linhares, árvores frondosas brotaram e seus frutos ainda hoje podem ser colhidos em profusão. A obra de publicações avança através da distribuição de mais de 1.800.000 livros missionários de um dedicado grupo de 170 comportores. Além de alcançarmos muitas pessoas por meio das páginas impressas, entramos em muitos lares por meio do rádio, TV e internet, proporcionados pelo avanço da tecnologia. Com uma voz de esperança, apresentamos prenúncios de um novo tempo para os mais de 4 milhões de habitantes de nossa região, através da implantação de espaços Novo Tempo, classes bíblicas, formaturas e um sólido programa de visitação e atendimento aos interessados. Unimos o poder divino ao esforço humano para difundirmos nossa mensagem de fé na breve volta de Jesus. A força das mulheres se iguala à extensão territorial da AMAR, pois elas representam mais da metade de nosso efetivo, com o mesmo espírito que impulsionou as dedicadas Jessen Halliwell, Joana Mair e Olga Streit-Holst. Estas mulheres mais se dividem para multiplicar esperança e compartilhar o amor. No vigor de sua juventude, a AMAR une a energia dos mais novos à sabedoria dos mais experientes, crescendo em prol do avanço do reino de Deus. Aventureiros, desbravadores, jovens, músicos e universitários mostram o diligente cuidado com as novas gerações, doando, se necessário, o próprio sangue, para que a nossa esperança em breve se transforme em nossa maior realidade. Falamos de educação e orientamos o nosso povo. Falamos de amor e solidariedade através de ações contundentes. Desde 2018, temos compartilhado mais de 657 toneladas de alimentos, transformando cada quilo em toneladas de amor. Nos alimentamos da verdade através do Projeto Maná e proclamamos o Evangelho. Falamos de esperança e vivemos esta certeza. Somos um povo que aguarda o advento de Jesus e se une para apressá-lo. Através do amor a Deus, as pessoas e a missão, avançamos confiantes naquele que até aqui tem nos sustentado. Pois nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Das primeiras reuniões em Maués, até a grande expansão territorial concedida por nosso bom Deus, objetivamos dividir para conquistar, multiplicando a esperança, diminuindo as dificuldades e aumentando as possibilidades. A AMAR sonha em participar muito em breve do apoteótico encontro com o nosso Salvador, concretizando assim a nossa bendita esperança. Por isso, levante-se, ame, Jesus está voltando.